Recentemente, eu estava refletindo sobre uma questão que acabou culminando numa posterior entrevista que eu visualizei que corrobora com as minhas reflexões. Então, tudo isso me faz querer gravar vídeos, quem me conhece sabe. Então, assim, eu já estava refletindo sobre o assunto, de repente dei uma entrevista que, enfim. Qual que é o tema principal? A questão da geração Z, do que tem aparecido mais no consultório para mim. E assim, gente, eu atendo pessoas a partir dos 17 anos, né? Eu não atendo menores dessa idade, embora eu abra algumas exceções, mas eu atendo a partir de 17 anos. Então, a gente já pode falar dessa geração, né? Mas eu tava refletindo muito sobre isso. Até tive a oportunidade, na mesma época, assim, né, de encontrar com uma psicóloga, colega de profissão, enfim, e a gente conversou sobre esse tema. E eu queria compartilhar aqui com vocês algumas dessas reflexões. Se a gente for num crescendo, a gente percebe, né, né, que atendo muitas pessoas, né, enfim, até a data desse vídeo eu já atendi mais de 400 casos, incluindo casos individuais, terapia de casal, até terapia familiar. Então eu coloco inserido em casos cada indivíduo que eu atendo, cada caso que eu abro. Então, enfim, contabilizando dá mais de 400. Então, o que a gente vê ao longo do tempo, principalmente quando a gente atende famílias, né, é que existe naturalmente, até se a gente for avaliar, porque a gente tem várias abordagens dentro da psicologia, né? Se a gente for pela abordagem da terapia sistêmica, a gente vai ver que existem uma série de repetições, né? E a repetição mais comum, vamos trazer esse ponto aqui, que é o tema desse vídeo, são as reclamações, né? Nossa, mas o que a gente faz com essa geração? XYZ, literalmente, mas não é esse o ponto. O que a gente faz com essa juventude, né? Não é que nem antigamente. É sempre aquelas mesmas reclamações. E a gente vê isso se repetindo, geração após geração. E o que mais me chama a atenção, observando, é que uma geração tem muito a aprender com a outra, independente de quem veio antes ou quem veio depois. Isso é a coisa mais incrível. E o que eu mais vejo, assim, colocando uma lupa, né, se a gente fosse expandir, é que a geração anterior, que são os pais, digamos, ela tem algumas coisas que podem estar ultrapassadas, até considerando o tempo delas, né? Então, vamos supor que a gente tem de tecnologia hoje, a gente não tinha antigamente. E aí, qual que é o ponto aqui? Sempre tem um aprendizado a cada geração a ser feito pela geração anterior. Então, o que essa geração que teve os filhos tem a aprender com esses filhos que vieram com alguma inovação, com algo novo, com algo diferente para ensinar? Entende? Da mesma forma, a experiência dessa geração anterior também tem muito a agregar, né? Então, ó, eu já passei por tudo que você está passando agora, então eu posso te dizer por isso, isso e isso, que isso aqui pode tornar isso não. Só que, qual é o ponto que gera atrito aí? Que é o conflito geracional, que eu vejo muito acontecer. A imposição. Então, assim, não é que os pais são mais velhos, eles precisam ser obedecidos, que isso já não existe mais, né? A gente precisa ter respeito. E o respeito é mútuo, e as pessoas não entendem isso. Ah, porque isso eu escuto muito, tá, gente? Porque eu sou pai, porque eu sou mãe, ele tem que obedecer. Não. Você é pai, você está na condição de pai, na condição de mãe, você precisa aprender a olhar para o seu filho na condição de filho e respeitar o nível evolutivo que ele está. Não é sim, amém, obrigado. Porque daí é imposição, né? Então, assim, o ponto principal que mais gera atrito e desentendimento entre as famílias é o tal do controle. Então, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, eu tenho que controlar. Eu tenho que proibir. Eu tenho que dizer não. Ah, se eu não fizer isso, vai acontecer que nem aconteceu comigo. E aí, a quantidade de traumas que são reproduzidos para os filhos, né? Por quê? Por projeção. Ah, eu vou dar o meu melhor pro meu filho para ele não passar pelo que eu passei. Mas, poxa, esse dar demais também é um problema. A superproteção é um problema. O podar o filho do sofrimento é um problema. E aí, o que a gente vê de principal diferença, assim, que é bem marcada na questão da geração Z, né, que a gente tá falando bastante, principalmente o tema desse vídeo, é que vai ficar marcado, e a gente tá aprendendo a lidar, a gente tá passando por uma experiência nova. Agora, essa geração nasceu com a tecnologia. E a gente tá sentindo na pele, eu principalmente tô sentindo na pele, vendo pacientes chegarem totalmente enclausurados. Assim, situação de pessoas que se sentem muito bem num ambiente isolado, preferem terapia online, né, do que sair de casa, mesmo morando na mesma cidade, e cidade que não é grande. A gente vê situações de ansiedade muito grande, né? E claro, gente, eu tô expandindo, tô falando da geração Z, mas enfim, tem outras
até outras gerações. Enfim, a gente tá vivendo no pós-pandemia também, que possibilitou várias coisas online, e a gente precisa usar isso a nosso favor, e eu uso isso também. Mas o ponto é ansiedade, baixa tolerância à frustração, que tá sendo muito comum de aparecer. E assim, é tudo muito novo, né? Enfim, porque o mundo tá novo. Só que assim, qual que é o grande ponto? Que aí eu acho que é fundamental, independente de geração Z, Y, Baby Boomer, não importa. Independente de qualquer pessoa, de qualquer fase, de qualquer hierarquia da família, o ponto é, se a pessoa, o ser humano ali, tem um problema com baixa tolerância à frustração, que vai ser agravado sim com a tecnologia, a gente tem que pensar nesse pai e nessa mãe, o que eles facilitaram demais para esse filho. Entende? Se eu não tenho paciência para lidar com meu filho, se eu não tenho paciência de conversar, de olhar no olho, e ele fica muito solto, ele não foi privado de algumas coisas. Ele não pôde lidar com a frustração do não. Ah, o que foi facilitado para ele? Para ele ficar quieto. Vai lá dar o celular, vai lá dar o tablet, vai lá assistir um filme, vai lá fazer isso, fazer aquilo. Entende? Facilitou a vida da criatura. E aí, toma, empurra pra terapia e conserta. Ah, mas ninguém consegue resolver. Começa em casa. Então, esse é um ponto importantíssimo. Falta de limites. Ah, bebê começou... Tô exagerando, tá, gente? Mas comecei a facilitar lá por minha impaciência. Os pais são os primeiros que devem fazer terapia. Tanto é que quem atende criança, e eu não atendo, não é esse o meu caso, quem atende criança sabe muito bem disso, os psicólogos, que a terapia é maior para os pais. Você vai chamar os pais lá para conversar, é com eles que a gente tem que lidar. Porque não adianta, eles dependem desses pais e eles vão seguir tudo que esses pais fazem. Não adianta eu querer falar para a criança, olha, você não pode falar isso, se ele escuta aquilo o dia inteiro dentro de casa. A grande questão da educação envolve exemplo. Então, se eu não tenho um bom exemplo, eu vou fazer tudo errado. Então, não tem necessariamente a ver com a tecnologia. O que a tecnologia faz é reforçar aquilo que sempre existiu. Então, o que seria o ideal? Se a gente fosse pensar num cenário ideal, ter a tecnologia, evolução tecnológica, eu não vou dar tablet, eu não vou dar celular para uma criança de 6 anos, para uma criança de 12 anos, um adolescente, eu não vou dar. Porque eu tô ensinando ele a fugir dos problemas. Eu tô ensinando ele a não lidar com a ansiedade que ele tá sentindo. Eu tô ensinando ele a não ser criativo, a fugir daquilo que dói. E aí eu vou reclamar quando chegar lá na frente, se ele começar a esmurrar a parede, se ele começar a ter crise de raiva, se ele começar a gritar. Eu vou começar a reclamar e vou empurrar para um profissional. E aí o profissional não vai resolver, não vai fazer um milagre. Entende? Vai ter que tomar medicação, vai ter que passar por uma série de processos que poderiam ter sido evitados lá atrás, por imaturidade dos próprios pais. Enfim, então é interessante a gente pensar nessa dinâmica. Não dá pra gente querer mudar o que já foi estabelecido pela falta de exemplo. Eu tô exigindo desse filho aquilo que falta em mim. Eu tô incomodado com o comportamento dessa pessoa, eu tô irritada com o comportamento dessa pessoa, porque eu tô vendo nessa pessoa tudo aquilo que eu tenho em mim. E dói ver aquilo de ruim que essa pessoa tá demonstrando em mim. Por isso me irrita. Então, eu fico incomodada, já fiz de tudo, já ouvi isso, ó. Já fiz de tudo pra resolver o problema dessa criatura, do filho e tal, e nada resolve. Beleza? Então, assim, aí envolve aceita, que dói menos, né? Aceita o jeito dessa pessoa. E agora vamos trabalhar com mudar o seu comportamento pra então reverberar nessa pessoa. E aí a gente traz uma série de medidas, dependendo da idade ali, né? Tô falando de criança, adolescente, uma série de medidas que já eram pra ter sido feitas há muito tempo, colocar limite. Não, sim, você vai seguir essa regra. E importante, se tem dependência, independente da idade, tá, gente? Só que a gente vai começar a tratar cada vez mais de maneira diferente. Se é um adolescente de 12 anos e um adolescente de 18, 19, que depende ainda, vai ter regras do mesmo jeito dentro de casa. Porque depende, entende? Depende desses pais. A partir do momento que tem dinheiro e sai de casa, livre você está. Então, não deve ser exceção. Mas estar de casa, depende, vai ter regras. Até porque essas regras são extremamente necessárias, até de serem cumpridas, para que ele possa lidar com as frustrações e conseguir se desvincular desses pais para não gerar dependência. Então, as regras sempre devem existir enquanto os filhos estiverem em casa, independente da idade. Ponto final. Essa é uma regra. Agora, o que não pode existir é combate, é um embate, na verdade, é essa coisa de imposição, essa coisa de tirania, então isso não deve existir. Porque se está acontecendo por parte dos pais, a gente já vai entender aqui todo o processo de rebeldia dessa criatura, dessa criança ou desse adolescente. Porque ele está se rebelando, poxa, você está impondo coisas para mim, você não está me deixando livre para pensar, você não está me deixando livre para criar.
Você está impondo um monte de coisa que eu não quero e eu não tô tendo voz, então por isso que eu tô gritando. Aí os pais vêm e reclamam da rebeldia dos filhos, porque eles não estão sabendo ouvir esses filhos. Então, uma coisa vai levando a outra, entende? E tá tudo escancarado ali. A dinâmica familiar funciona assim. E esse exemplo que eu dei antes, de o que me irrita no outro diz muito de mim, precisa ser levado em consideração pelos pais. Se existe irritação, não tem que ser descontado em ninguém. Tem que trabalhar com você mesmo, entende? Me irrita meu filho ficar gritando. Ah, eu grito também. É isso que ele tá aprendendo a fazer. Ele tá aprendendo a gritar. Não tem como você esperar outro comportamento desse filho. Ah, mas me irrita. Não. Então vai trabalhar com a sua irritação, que isso é problema seu. Essa é a grande verdade. Nenhuma situação desconfortável dentro de você deve ser descontada em qualquer pessoa. E isso precisa ser aprendido o quanto antes. Porque senão, geração após geração, a gente vai ver isso se repetir. Aí entra no que a gente estava falando antes, de ciclos de repetição. Porque um vai reproduzindo o comportamento do outro infinitamente. Enquanto um não quebrar esse ciclo, não vai ter mudança. E aí, às vezes, quem pena são os filhos. Para fazer as vontades dos pais, que estão ali incomodados com esse comportamento. Mas esse comportamento é seu, né? E eles não entendem isso. Então é interessantíssimo a gente pensar sobre isso, entende? Não dá para consertar o que tá quebrado na base. Então a gente tem que trabalhar na base, né? Então assim, é legal a gente ter essa lucidez para geração após geração. Então assim, se eu dependo, tá, parte da responsabilidade é minha, mas eu aprendi a depender também. Se eu estou com uma irritabilidade muito grande, eu tenho que entender que isso é meu. Se eu só reajo à emoção, eu não estou tendo autocontrole. E o outro não tem que sofrer pela minha irritabilidade. O outro não tem que penar por aquilo que tá doendo em mim. O outro não é responsável pelo que eu sinto. O que eu sinto é responsabilidade só minha. E enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão continuar criando filhos cada vez mais rebeldes, cada vez mais insatisfeitos, cada vez mais ansiosos, porque eu tô empurrando pro celular cuidar, pra televisão, pra qualquer raio que o parta, né? Enfim, então é interessante, de uma vez por todas, a gente entender isso. Tela não dá pra dar pra criança. A criança tá lá comendo, olhando pra tela. Que nem um robô. Fica quieto aí, porque você tá me incomodando. Vai lá, assiste desenho. Gente, isso é insano, né? Então, assim, a criança tá lá que nem um robô, ao invés dela aprender. E eu gosto de dar exemplo, né? Como é que é? Daquela Morgana, né? Que ensinou os filhos. O quanto aquelas duas crianças não se desenvolveram em termos de cognição e tudo mais, porque foram estimuladas adequadamente, ao invés de darem telas para elas, e ela é totalmente contra telas. E esse exemplo é legal, né? Que acho que é Morgana Seco, se eu não me engano, que ela tem a Júlia lá e a Alice, né? Então, é um bom de um exemplo, um belo de um exemplo. E aí? Ah, mas eu não tenho paciência, eu tenho que trabalhar e meu filho não me deixa, então por que teve filho? Desculpa, estou sendo sincera. Esse vídeo aqui é um vídeo extra, né? Então é interessante. E quem me conhece sabe, eu enquanto profissional, eu falo com toda a delicadeza do mundo, mas eu falo verdades. E eu não me eximo de falar essas verdades. Então, assim, por mais que doa em você, eu vou falar o que tá doendo, porque isso é meu papel, né? Então, assim, é importante a gente entender isso, né? E tem os pais precisam, às vezes, muito mais de terapia do que os filhos. E é o que mais eu vejo aqui, né? E aí, o que é o pior? É querer resultados rápidos. Isso já demonstra quem precisa mais de terapia aqui. Ó, resolve esse problema. Ah, pagou um mês de terapia. E já aconteceu algumas vezes, tá? Comigo. Isso que eu atendo a partir dos 17. Pagou um mês de terapia. Ah, não resolveu o problema? Ah, sinto muito, então não vou pagar mais. E como que eu vou argumentar? Se o filho depende desse pai, como que eu vou lá bater de frente? Eu ainda tento. Falo algumas coisas, falo algo que é necessário daquela mãe ou daquele pai ouvir, mas não adianta. E aí, quem sofre com tudo isso? Ah, porque eu quero resultado rápido. Ah, não tá surtindo efeito, deixa quieto. Ou esse pai e essa mãe nem percebem o quão rígidos eles estão sendo a ponto de não conseguirem dar abertura para o filho se expressar. Entende? O filho não consegue se expressar com esse pai e com essa mãe porque sente medo desse pai e dessa mãe. Medo do autoritarismo. E aí eles acham sempre que estão certos. Ah, ele não fala nada? Ele é isso, ele é aquilo, ele que tá errado. Não eu. Isso é sério, isso é grave. E aí, quando eu lido com esse tipo de coisa, claro que vão ter vários momentos que eu vou chamar os pais. Mas até esses pais conseguirem perceber, às vezes, leva muito tempo se eles não fizerem terapia. Vai de devolutiva em devolutiva para os pais e, de repente, nada resolve. Por quê? Porque o filho tá num ambiente que tá muito mais adoecedor. Tá muito mais. Como que ele vai melhorar nesse ambiente? Não tem como. E aí o pai não tem paciência para lidar com tudo isso. Ah, já tem 17 anos, porque é a idade que eu atendo. Ah, já tem 17 anos, já deveria saber. Ah, é? Vamos pensar a falta de empatia desses pais que usam dessa fala. Né? Então, essa questão de, nossa, eles estão numa fase de transição, eles não são nem adolescente nem adulto.
estão vivendo as exigências sociais ali do contexto e ainda as exigências dos pais. Você tem que fazer faculdade, você tem que passar no vestibular, você tem que. E ainda, dependendo da escola que essa pessoa estuda, escola particular, tem exigência ainda maior sobre essa pessoa. Ah, você tem que passar sim ou sim. Quantos casos de ansiedade e depressão eu não vejo por conta desse tipo de postura, das escolas principalmente, particulares. Ah, porque é medicina. Ah, não, então você tem que se matar de estudar e não tem vida. E tem um estresse muito alto, tem autocobrança, tem muitos alunos que se cobram demais. E ainda tem a pressão dos pais, que não conseguem compreender a necessidade de uma terapia ou a necessidade, enfim. Ah, frescura, ele quis fazer e tal, então tá, mas eu tô pagando, tá saindo dinheiro do meu bolso aqui. Ok, mas você, enquanto pai, enquanto mãe, sabe que você tem uma responsabilidade sobre essa criança, esse adolescente e até mesmo adulto, enquanto ele não puder ter independência. É a responsabilidade desse pai e dessa mãe. Não tem como você cobrar aquilo que você não dá de exemplo, né? Então é muito interessante a gente pensar e refletir sobre tudo isso. E eu só falei tudo isso, esse vídeo longuíssimo, para falar dessa geração Z. O que vocês acham? É resultado, é consequência de atos dos próprios pais, que facilitam tudo para essas crianças, para esses, enfim, que já são adultos, né? Geração Z. Enfim. Então, é interessante pensar sobre isso. De quem é a responsabilidade. Agora, não tô dizendo que não tem solução. Mas quanto mais a gente se mantiver no comportamento nocivo que a gente tem, tô falando dos adultos ou dos próprios pais, desses filhos, enfim, de cobrança, de pressão e tal, isso não vai funcionar. Não vai gerar mudança. Se você não mudar, não souber ouvir, porque eu acho que a grande lição que essa nova geração traz é a questão da liberdade, o ter experiência, você vivenciar o ser, que é uma reflexão interessante, né? Antigamente, se a gente for lá para os nossos avós, a gente vai ver o quê? A reflexão do você tem que ter a casa, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que fazer concurso público, lá. Tá. Mas essa nova geração traz uma reflexão que é o quê? Cara, eu quero ser feliz. Tipo assim, eu já vi tudo que deu errado com vocês, agora eu quero ser feliz. Né? Eu quero ter liberdade, eu quero... Só que, é claro, ao mesmo tempo eles querem isso, só que aí o que tá faltando? Tava faltando os limites para eles poderem conquistar isso que eles querem. Então faltou. Foi dado tablet, foi dado tudo para eles, né, se distraírem, eles não souberam lidar com a frustração, e aí eles não vão conseguir nunca, e vão viver frustrados, e vão entrar em depressão, vão ter ansiedade e uma série de outras coisas. Enfim, é complexo? É. Lidar com o ser humano é complexo? É. Mas a gente precisa entender que ninguém é responsável pelas nossas dores, e isso é o que eu mais vejo, na relação pai-filho, mãe-filho e tal, o que eu mais vejo é projeção. Projeção no cuidado do filho. Então eu projeto no meu filho tudo aquilo que faltou ou que eu tenho. Entende? Eu tenho e não consigo enxergar em mim. E aí eu acuso esse filho. Isso quando o pai ou a mãe não é regulado emocionalmente. Esse é um ponto. O outro ponto é, eu vou projetar nesse filho todas as dores do meu passado, todas as minhas feridas. Então eu vou fazer por ele tudo que não fizeram por mim. Errado. Mesma coisa, eu vou projetar nesse filho também frustrações, né? Ou eu vou acabar reproduzindo o comportamento mesmo dos pais, sendo rígido, sendo grosseiro, sendo raivoso, porque eu não trabalhei isso em mim. E eu não consigo olhar isso pra mim, isso em mim. E aí eu vejo no meu filho, aí eu começo a ficar irritada. É uma bola de neve infinita, colossal. Projeção, errado também. Então, o ideal é, vamos fazer terapia todo mundo, vamos lidar com todo mundo com respeito. Se eu estou incomodado, eu vou lidar com o meu desconforto sozinho, depois eu vou conversar com meu filho. Diálogo, conversa, educação positiva, comunicação positiva e por aí vai. Educação respeitosa, a gente já tá ouvindo muito falar disso. Graças às gerações que vieram depois, para escancarar aquilo que sempre ficou oculto. Quando a gente fala de homofobia hoje com tranquilidade, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de um monte de coisa, são as gerações do passado que se calaram e as que vieram depois vieram escancarar. Ó, você tem que olhar para isso tá errado. Então, quando a gente fala de conflito geracional, a gente precisa pensar na base desse conflito. Porque a evolução tá acontecendo desde que mundo é mundo, desde sempre. Enxerga quem quer ver. O ponto principal aqui, que precisa ficar muito claro, os conflitos geracionais só vão acontecer por questão de controle. Quanto mais hierarquizado tiver, presta atenção. Eu mando, você obedece. Ah, porque eu tenho mais experiência, você tem menos. Ah, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, você tem que ficar quieto. Quanto mais hierarquização tiver, mais conflito vai ter, porque vai ter imposição. E quanto mais abertismo tiver, flexibilidade, menos rigidez, aí vai ter diálogo. Aí a coisa evolui. Aí a gente vai ver famílias mais saudáveis e filhos também mais saudáveis. Entende? A base está no controle. A base desse conflito geracional está em querer controlar, está na arrogância, está na imposição, no autoritarismo. Entendeu? Pensa sobre isso. E às vezes o autoritarismo é sutil.
Às vezes o controle é sutil, a arrogância é sutil. Eu sei mais que você tem que ficar quieto. Entendeu? Às vezes a coisa é bem sutil e por isso que muitos pais não conseguem perceber. Pensa sobre isso.